Olá, queridos amigos e seguidores. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal com mais um capítulo de resolução de exercícios para concursos e vestibulares, tentando levar a língua portuguesa até você de maneira prática, ágil, fácil e eficaz. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e se inscrever no meu canal para incentivar e impulsionar ainda mais os estudos de nossa amada língua. Tudo bem? Hoje eu trago para você, nesse capítulo de hoje, nessa resolução de exercícios, de questões, eu trago para você alguns exercícios sobre pontuação, tendo como base, mais uma vez, questões estilo Sebrasp, uma banca de concursos muito importante de nível nacional, elaboradora de vários concursos pelo Brasil afora, tudo bem? Que tem um critério avaliativo muito peculiar, questões certas ou erradas unicamente, tá certo? Então você vai acompanhar comigo aqui essa leitura, vai aí na sua casa resolvendo junto comigo estes exercícios. Fica aqui, vamos embora. Exercícios de pontuação, tá aqui no quadro, tá aqui na sua tela. No primeiro momento, para a resolução dessa primeira questão, há um pequeno texto e com base nesse texto, como eu já citei em outro momento, a Sebrasp sempre gosta de colocar textos que são necessários para a resolução de algumas questões ou várias questões, certo? Esse aqui diz o seguinte: na literatura, verdade e beleza não se excluem, mas integram-se e completam-se em uma relação de afinidade. Isso não impede a existência de problemas, como por exemplo das mudanças dos cânones estéticos. Cada cultura, cada povo, época e lugar, cada classe social tem uma compreensão diferente da estética ou ao menos um protótipo diferente de beleza. Evidentemente, isso não nega certa universalização da estética, mas o problema hermenêutico permanece. Texto simples, fácil, pequenininho, para a resolução dessa primeira questão sobre a questão da troca de 2 pontos por vírgula. Fica atento aqui ao comando. Na linha número 4, o sinal de 2 pontos poderia ser substituído por pois, precedido de vírgula, sem que houvesse prejuízo à coerência do texto. Vamos encontrar onde está os 2 pontos aqui na linha número 4, ele está bem aqui, certo? Nessa condição, você vai arrancar esses 2 pontos daí, vai empregar a vírgula, depois a conjunção pois, certo? Sendo assim, a gente vai fazer a mesma coisa que o comando pediu. Vamos voltar à leitura. Isso não impede a existência de problemas, como por exemplo o das mudanças dos cânones estéticos, vírgula, pois cada cultura, cada povo, época e lugar, cada classe social, tudo isso são núcleos do sujeito, tem uma compreensão diferente da estética. Ó, cada classe social tem uma compreensão diferente da estética. Ou seja, a partir do momento em que eu fiz essa inversão, essa troca de 2 pontos por vírgula e coloquei a conjunção pois, eu acabei criando uma oração coordenada explicativa. Então, estou dando uma explicação pelo fato de que as mudanças nos cânones estéticos e tá, beleza? Ou seja, turma, na hora de fazer a minha avaliação em casa, eu vou pontuar isso aqui como certo. Por quê? Não houve prejuízo para a coerência do texto, não houve desvio na correção gramatical, por isso, essa opção aqui é correta. Tudo bem? Vamos para a segunda questão para você entender também um pouco mais como a Sebrasp cobra elementos de pontuação dentro de suas questões. Vamos lá. Segunda, o Brasil é signatário de pelo menos 4 convenções internacionais que tratam do combate à corrupção. Ótimo. A inserção de uma vírgula, olha só, reveja os casos de vírgula. As vírgulas são sempre muito cobradas em grandes vestibulares e também na vida cotidiana da gente precisamos saber como utilizar a vírgula da melhor forma. Vamos lá. A inserção da vírgula imediatamente após a palavra internacionais, ou seja, bem aqui, ó, a inserção de uma vírgula bem aqui manteria a correção gramatical e o sentido original do texto.
e ainda conferiria ênfase à ideia expressa na oração subsequente, ou seja, ao fato de as convenções internacionais versarem sobre o combate à corrupção. Uma coisa que eu quero que você repare, a questão tá dizendo que se eu colocar uma vírgula naquela oração, ela vai manter a correção gramatical e vai manter o sentido original do texto. Mas há de se notar uma coisa, presta atenção, sem vírgula, essa oração subsequente aqui, pessoal, sem vírgula, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Que são as orações que obviamente aparecem como qualificadoras e são pontuadas sem a utilização das vírgulas. Se eu colocar uma vírgula, eu passo a ter uma oração subordinada adjetiva explicativa, ou seja, com a vírgula. Nesse caso, haverá uma mudança na classificação gramatical. Por isso, a correção gramatical não se mantém. Houve uma mudança no panorama classificatório dessa oração. Consequentemente, explicar e restringir também tem sentidos diferentes. Por isso, haveria uma alteração no sentido do texto, caso em que você vai lá no seu gabarito e assinala essa questão como sendo errada. Tudo bem? Tá claro? Vamos adiante com mais questões de pontuação estilo Sebrasp. Concurso muito bom. Vamos lá. Próxima, leitura de outro pequeno texto. Num país territorialmente gigante, em que a censura restringe o acesso à rede para milhões de usuários, a internet tende a se tornar a ferramenta de maior integração nacional ao aproximar moradores urbanos e rurais que falam dialetos variados, mas que têm apenas um tipo de escrita. A China ganha 100 novos internautas por minuto. É o segundo país com mais usuários online no mundo, cerca de 162 milhões de usuários, atrás apenas dos Estados Unidos da América, onde há quase 200 milhões. Massa. Tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Questão número 3 enfatiza o seguinte caso que você vai acompanhar comigo. Na linha número 7, bem aqui, ó, preservam-se a correção gramatical e a coerência textual serão preservadas, fique logo esperto quanto a isso, ao se retirarem os sinais de travessão e inserir uma vírgula após a palavra mundo, ou seja, onde é que ele quer que eu insira uma vírgula bem aqui, lembrando que já existe uma outra vírgula bem aqui, e eu vou simplesmente arrancar da frase esses dois sinais de travessão. Muito bem, essa questão está correta. Agora, por que ela está correta, pessoal? Porque tanto as vírgulas quanto os travessões, elas servem para isolar orações explicativas no interior de períodos, no meio das frases, tá bom? Quando há uma ocorrência já muito grande de vírgulas, você pode substituí-las por travessão, que vão desempenhar o mesmo papel e, em alguns casos, até o parêntese desempenha também a mesma função. Tudo bem? Então, aqui, se eu arrancar esses dois travessões, colocar uma vírgula depois da palavra mundo, porque já existe outra antes da palavra atrás, não haverá prejuízo para o texto. A correção se mantém, a coerência também. Questão com gabarito correto. Muito bem. Você vai matar a charada no seu concurso e vai conseguir essa aprovação fácil. Mais uma questão. Vamos lá, rapidinho. Nem pepino, nem espinafre. A bactéria que pôs a Europa em estado de emergência médica, tendo atingido 14 países do continente, além dos Estados Unidos da América e Canadá, disseminou-se a partir de um cultivo orgânico de brotos e feijões. Tranquilo. 4. A oração que pôs a Europa em estado de emergência médica, na linha 1 e 2, tem caráter explicativo e por isso poderia ser empregada entre vírgulas.
Eu falei sobre isso na análise da questão número 2. A oração restritiva, ela limita o sentido de um substantivo, ela particulariza, ela individualiza o seu sentido. A oração explicativa, que é apresentada entre vírgulas, ela expande, ela abrange, ela é uma oração mais generalizada, de sentido mais geral, tudo bem? E por isso poderia ser empregada entre vírgulas, mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto. Se você parar para observar comigo, a Europa em estado de emergência médica, certo? Ó, a bactéria que pôs a Europa em estado de emergência médica. Essa é uma oração de valor restritivo. Colocando vírgulas, ela se torna explicativa. Tudo bem? E aí eu estou dando uma informação mais geral sobre toda e qualquer bactéria. Essa questão está errada. Sua análise é falsa. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Compreensivo? Vamos lá, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos esse vídeo para incentivar a gravação de outros exercícios. E última questão desse nosso vídeo de hoje. Há um coronel que se queixava da vida de quartel, um jornalista disse. Travessão porque indica a fala de um personagem. Esse travessão não isola uma explicação, como no período de cima, mas ele inicia a fala, a mudança de voz, num texto de caráter narrativo. E o senhor não sabe como é chato militar na imprensa. Primeira dica que eu dou a você, em textos narrativos geralmente é muito comum a gente tentar reproduzir o modo, o tom, a acepção da fala daquela pessoa. Tranquilo. O ponto final empregado logo após imprensa, aqui no final do período, poderia ser corretamente substituído por reticências, que geralmente marcam uma interrupção, a interrupção de um pensamento, às vezes para criar um suspense, uma hipótese, uma ironia até, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer essa troca. E o senhor não sabe como é chato militar na imprensa, ponto, ponto, ponto. Reticências. E agora? Você acha que essa questão haveria prejuízo gramatical, mudança de sentido, perderia a coerência? Apesar de que a questão não perguntou absolutamente nada disso, mas eu posso averiguar aqui que esse gabarito está corretíssimo, tá certo? Não há nenhum tipo de prejuízo, assinala uma continuidade, a continuidade de uma informação. Tudo bem? Gostou das nossas questões de hoje? Curte, comenta esse vídeo, compartilha com os seus amigos, se inscreve no meu canal, traz para cá algumas dicas, sugestões, deixa aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu vou gravar especialmente para vocês, tá bom? Desistir jamais, persistir sempre. Vamos estudar que a aprovação vem como consequência disso. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!